Hoje no Aqui Eu Explico, vamos falar de Manuel Carlos. Quem foi Manuel Carlos? Manuel Carlos Gonçalves de Almeida, amplamente conhecido como Maneco, foi um dos maiores expoentes da teledramaturgia brasileira, atuando como escritor, diretor e roteirista. Nascido em São Paulo em 1933, ele faleceu recentemente, em 10 de janeiro de 2026, aos 92 anos, no Rio de Janeiro, cidade que adotou como cenário para suas histórias mais icônicas. Consagrado como cronista do Leblon, Maneco especializou-se em retratar o cotidiano da classe média alta carioca, transformando conflitos familiares e dilemas éticos em fenômenos de audiência. Sua marca registrada mais famosa foi a criação das Helenas, protagonistas complexas e resilientes que se tornaram o centro de suas tramas. A primeira delas surgiu em Baila Comigo, 1981, interpretada por Lília Lemertes, e o ciclo se encerrou em 2014 com Júlia Lemertes, filha de Lilian, na novela Em Família. Entre elas, atrizes como Regina Duarte, Vera Fischer, Cristiane Torloni e Thaís Araújo deram vida a essas mulheres que personificavam a maternidade e a força feminina sob a trilha sonora constante da bossa nova. Além do estilo realista e das crônicas de costumes, o autor utilizou suas obras para promover o merchandising social, gerando debates nacionais sobre temas urgentes. Em Laços de Família, 2000, a luta de uma jovem contra a leucemia incentivou recordes de doação de medula óssea no Brasil, enquanto Mulheres Apaixonadas, 2003, trouxe à tona questões como o alcoolismo, a violência contra a mulher e o desarmamento. Na vida pessoal, Manuel Carlos enfrentou dores profundas, como a perda de 3 de seus 5 filhos, e conviveu nos últimos anos com o diagnóstico de Parkinson. Ele deixa um legado artístico imensurável, tendo transformado a novela brasileira em um espelho sensível da vida comum. Bom, agora que você já sabe quem foi Manuel Carlos, agora vamos para o aspecto que será abordado no vídeo de hoje. Quando o nome Manuel Carlos surge, a reação quase automática é o respeito. Autor consagrado. Clássico da televisão. Responsável por novelas entre aspas humanas. Mas hoje, o que eu quero fazer aqui não é repetir consenso. Dedo indicador apontando para a direita, o que eu quero é desmontar uma ideia confortável. A de que Manuel Carlos falou do Brasil. Porque a verdade é mais incômoda, porque o Manuel Carlos não falou do Brasil. Ele falou de um Brasil específico, protegido, privilegiado, minoritário. E o resto ficou do lado de fora da sala. Se inscreve no Aqui Eu Explico, porque esse vídeo não é para entretenimento, é para desconforto intelectual. Bom, vamos destrinchar o erro de Manuel Carlos, que construiu praticamente toda a sua obra dentro de um único território simbólico. Zona Sul do Rio de Janeiro. Apartamentos amplos. Personagens com dinheiro, tempo, terapia, opções. Eles sofrem, choram, entram em crise existencial. Mas nunca encaram o tipo de sofrimento que define a vida da maioria dos brasileiros. Dedo indicador apontando para a direita nunca é o medo de faltar comida. Dedo indicador apontando para a direita nunca é o risco real da exclusão. Dedo indicador apontando para a direita nunca é a ausência total de escolha. É sofrimento com colchão social. E isso muda tudo. Agora vamos falar do Brasil pobre dentro dessas novelas. Quando ele aparece, ele não existe como sujeito. Ele existe como função. Função de servir. Função de aconselhar. Função de confirmar a bondade da elite. A empregada que entende tudo. O porteiro que observa em silêncio. O pobre honesto, quase santificado. Repare numa coisa fundamental. O pobre nunca tem contradição real. Ele não erra feio. Ele não deseja poder. Ele não sente raiva estrutural. Porque raiva, ambição e complexidade são reservadas aos protagonistas, e os protagonistas quase sempre são ricos. Isso não é estética neutra. Isso é ordem social traduzida em roteiro. Aqui a crítica deixa de ser cultural e passa a ser política mesmo que não pareça. Manuel Carlos não só ignorou o Brasil pobre como despolitizou a pobreza. A pobreza não tem causa.
Não tem sistema. Não tem história. Ela aparece como condição individual, quase como destino pessoal. Era como se o pobre fosse pobre por acaso, e nunca por estrutura, nunca por desigualdade histórica. Isso não explica o Brasil. Isso absolve o sistema. E agora vem o ponto mais duro, e mais importante. Manuel Carlos não escrevia para poucos. Ele escrevia para milhões, todas as noites. Ele não era um observador inocente. Ele era formador de imaginário nacional. E quando alguém com esse alcance escolhe reiteradamente um único ponto de vista, isso deixa de ser estilo, isso vira poder simbólico. Porque quem é mostrado como centro aprende que o mundo gira ao seu redor. E quem é mostrado como fundo aprende que deve aceitar esse lugar. O resultado disso não é imediato, mas é profundo. Gerações cresceram vendo a elite como o Brasil legítimo. E o pobre como apêndice moral da história alheia. E isso não é detalhe narrativo, isso molda empatia, isso molda a percepção social. A televisão não apenas reflete o país. Ela ensina como o país deve ser enxergado. E aqui é preciso abandonar qualquer romantização. Isso não foi falta de talento, isso não foi limitação técnica, isso não foi acaso, isso foi escolha. Escolha de permanecer na bolha. Escolha de não atravessar a fronteira social. Escolha de não encarar o Brasil incômodo, desigual, violento e contraditório. Enquanto outros autores, com todos os erros, tentaram sujar a narrativa, Manuel Carlos preferiu mantê-la limpa, elegante e segura. E segurança, em arte, também é covardia estética. O custo dessa escolha foi alto. Ele criou novelas emocionalmente sofisticadas, mas socialmente pobres. Falou longamente sobre amor, mas quase nada sobre desigualdade. Falou sobre dor íntima, mas silenciou sobre dor estrutural. E em um país desigual como o Brasil, isso não é neutralidade, isso é omissão com verniz poético. E aqui está a conclusão que realmente incomoda. Manuel Carlos foi um grande autor, sim. Mas foi um autor que olhou o Brasil sempre de cima para baixo. Ele escreveu como quem observa o país da varanda. Nunca da fila. Nunca da base. Nunca do aperto. E ao fazer isso, ajudou a consolidar a ideia de que aquele recorte era o entre aspas o Brasil normal. Quando, na verdade, era apenas o Brasil confortável.